bom dia. Estamos aqui para a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, falando de história. E vamos falar hoje de uma temática. Já falamos da Primeira Guerra Mundial, lá atrás, antes da nossa parada por conta da pandemia. Mas retornando às nossas atividades, eu quero falar hoje com vocês sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. Ora, tudo que fazemos existem consequências. E a Primeira Guerra, o que é que ela deixou? O que provocou? Né? Tudo por conta da Primeira Guerra Mundial. Algumas das consequências estamos vivendo, inclusive, nos dias atuais. Muitas coisas negativas, milhões de mortos, mas também teve alguma coisa que foi interessante. Claro, não precisava uma guerra para que isso acontecesse. E vamos falar sobre essas consequências. E aí encontramos um momento pós Primeira Guerra, o conjunto de países que saiu vitorioso pensou o seguinte: vamos nos reunir enquanto bloco, enquanto grupo, e vamos estabelecer critérios, sanções contra os países que empreenderam a Primeira Guerra, sobretudo a líder, a Alemanha. E aí, antes que vocês confundam, a Alemanha também vai estar presente lá na frente, na Segunda Guerra Mundial, mas no momento falaremos apenas do processo da Primeira Guerra Mundial. Na cidade de Paris foi feito um acordo, um tratado, né, e eles fizeram uma reunião, chamaram de Conferência de Paris. Nesse encontro, os líderes, países do bloco vencedor, estabeleceu alguns princípios, normatizou o que deveria e o que não deveria acontecer com os países que estavam aliados da Alemanha e com a própria Alemanha. Aconteceu esse acordo selado, velado, e ficou conhecido como Tratado de Versalhes. Observe, tem uma imagem aí de uma reunião, né, onde centenas de pessoas se fizeram presentes. Claro, todos que aí estão foram beneficiados de alguma forma, direta ou indiretamente. Não estavam aí os países, os representantes dos países que haviam perdido a guerra. Desses, muitos estavam presos por conta do que fizeram, mas foi assinado um acordo. Eu estou falando, no momento, de uma liga, um acordo, um grupo de países, que nós vamos chamar daqui a pouco de Liga das Nações. Era um conjunto de países que evitavam que acontecessem uma outra guerra. A proposta básica era que eles tomassem as rédeas do mundo, evitando que um novo acontecimento bélico, uma nova guerra, viesse a acontecer. E aí, nesse acordo, ficou estabelecido o que deveria acontecer com a Alemanha e com os outros países. Ora, um país que empreende uma guerra, ele tem um poder bélico gigantesco. A primeira providência foi acabar com o exército alemão. Eles tiveram de desarmar todo o exército. Eles tiveram de devolver aos países aquilo que eles haviam destruído. Então, além de perder a guerra, eles indenizaram os países, eles perderam o exército, eles perderam o poder bélico e praticamente ficaram fracassados economicamente. E aí, nós temos duas imagens que demonstram o que aconteceu nesse processo. Enquanto os países que puniram a Alemanha e os demais países do eixo por conta da guerra, na Alemanha começava a surgir um partido de esquerda
com ideais bastante diferentes. Era o nascimento do Partido Nazista. Eu não estou falando do nazismo, eu estou falando de Partido Nazista. Esse partido, ele tinha esses ideais libertatórios, eles buscavam a liberdade, eles buscavam a reconquista daquilo que haviam perdido. E quem eram os grandes culpados? Eles julgavam que durante a Primeira Guerra Mundial, o povo de origem judaica traiu os ideais alemães, os ideais de conquista alemã. Ora, se houve uma traição na imagem deles, o grande foco do Partido Nazista seria uma raça pura, sem a imigração, sobretudo dos judeus, e começava na surdina, oculto, nas sombras, as reuniões. Reuniões cada vez com um núcleo maior, com mais pessoas, e surgia nesse período um homenzinho de pouca altura, franzino, nunca havia sido um grande soldado, um grande guerreiro, mas ele tinha um poder de convencimento muito grande. Ascensão dos Estados Unidos. Ascensão quer dizer subida. Vocês viram, vocês devem se recordar, os Estados Unidos só entraram na Primeira Guerra Mundial por conta de um atentado que foi feito em uma base militar chamado Pearl Harbor. Ataque a Pearl Harbor. Antes disso, os americanos não haviam entrado na guerra. Estavam lá, vendo de fora, fazendo análises, mas a entrada deles se deu por conta desse atentado. Só que um detalhe, geograficamente, os Estados Unidos estão na América, lá em cima na América do Norte, e todo o confronto bélico aconteceu na Europa. Notadamente, os Estados Unidos não sofreram nenhum prejuízo a nível de estrutura física. Claro, colocaram soldados, perderam-se vidas, armamento, navios, submarinos foram naufragados, foram fundeados, mas não existiu nenhum prejuízo a nível de estrutura física das cidades. Notadamente, eles abasteceram os países europeus que estavam em guerra de suprimentos. E esse abastecimento rendeu recursos. Então, um país que já era imponente, ele tornou-se ainda mais imponente. Então, vamos lá, o que é que diz o texto? Além de não terem sofrido perdas, acabei de falar, sua entrada na Primeira Guerra Mundial apenas aconteceu de meados para o fim do processo. Ou seja, ele não havia gasto dinheiro, entrou no final, investiu pouco e foi importantíssimo no processo de disputa. E na hora dos rendimentos, recebeu uma pesada indenização por conta da Alemanha. Então, é um país que lucrou com a guerra e, se ele já era grande, tornou-se ainda maior, ainda mais poderoso, ainda mais dominador. E aí, nesse período, sobretudo nesse período, a força do capitalismo se tornou o grande ideal, o grande marco, a vitória do dinheiro, a vitória do capital. Ora, para tudo que existe precisa haver uma concorrência. Para fazer concorrência, outra consequência da Primeira Guerra foi a ascensão americana, como eu acabei de falar. Ela se tornou uma potência econômica, porque ela emprestou dinheiro, ela vendeu produtos, ela vendeu suprimentos, ela vendeu armas. Então, tudo o que acontecia na guerra era lucro. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de arma e são o maior vendedor de armas. Vende para todo mundo.
e também luta. Então, ele ganha dinheiro com as guerras que às vezes ele mesmo provoca. E aí aparece a famosa Liga das Nações. O que seria a Liga das Nações? Foi uma comissão formada por um grupo de países da América e Europa e Ásia que tinha o objetivo de estabelecer princípios legais em relação à guerrilha. Eles não queriam mais uma nova guerra. E esses países tinham um poder de fazer isso. E aí, nós já falamos sobre, mas só para reforçar, vocês se recordam que o Brasil não lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele esteve presente. Esteve presente como? Levando suprimentos, esteve presente no corpo médico. O Brasil mandou enfermeiros, mandou médicos, mandou remédio, mas não lutou na guerra. Se fosse lutar, estaria aliado aos Estados Unidos, mas ele optou por não lutar na guerra. Quando se formou a Liga das Nações, os Estados Unidos não quiseram participar. Estavam presentes na criação, mas não estavam presentes na comissão. Sobrou para quem? Entrou aí o Brasil. O Brasil se fez parte, se fez membro da Liga das Nações. Infelizmente, o país se frustrou. O Brasil, que era o único representante das Américas na Liga das Nações, pensou que herdaria a palavra forte que os americanos tinham. Não aconteceu, ele ficou frustrado e terminou pedindo para sair da comissão. Tem aí as 14 propostas que foram propostas pelo presidente americano, na época Wilson Ward. Ele estabeleceu um conjunto de normas que deveriam ser seguidas e basicamente as Ligas das Nações seguiam como se fossem mandamentos. 14 critérios que deveriam ser seguidos. E aí, uma ponte, e observe que o elo de ligação da ponte é bem tênue, é bem fino. A poderosa nação americana, os Estados Unidos da América, não estavam membro da comissão. E aí, vamos para o texto. Sem contar com a maior potência mundial da época, e tendo que enfrentar diversos desentendimentos entre os Estados-membros, a Liga das Nações falhou. Ora, o grupo, o núcleo que deveria estabelecer a paz, não teve um cabeça, não teve um líder. E qualquer grupo que se forme, se ele for acéfalo, se ele for sem cabeça, ele tende ao fracasso. Então, alguns países intermediaram a situação, mas existia muita desavença. O ego dos europeus é muito forte. E eles não conseguiram chegar a um entendimento. Chegou ao ponto de dissolver a Liga das Nações. Eu falei há pouco que o Brasil ficou frustrado. Ele não herdou aquele poder que ele achava que teria sem a participação dos americanos. Então, ele abandonou também a Liga, até porque o grande parceiro, Estados Unidos, não estava na Liga, e essa Liga, o que foi essa Liga, só foi surgir efetivamente anos depois, quando se criou a Organização das Nações Unidas, que está aí hoje vigente, forte, formada por um núcleo gigantesco de países, e nós chamamos simplesmente de ONU. Surgimento de novos países. Ora, a Europa foi devastada. Então, territórios que antes pertenciam a algumas nações tiveram aí um grito de liberdade. Deixaram de ser
território pertencente a um país e se tornaram países com independência, países com governo próprio, países com direito de escolha de eleger um governante. E aí, entre esses países, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, são países que boa parte deles pertenciam à ex-União Soviética e começou entre eles uma luta por independência. Eles não queriam perder o elo que tinha com o território. Imagine, vamos trazer para nós. Será que foi fácil Barro Preto se tornar independente? Não, porque Barro Preto produzia muito cacau. E quando Ilhéus perdeu a posse do território de Barro Preto, do distrito, ainda não era Barro Preto, Limoeiro, perdeu economicamente uma fatia considerável da produção cacaueira. Então, existe eu fico dependendo, existe uma dependência muito grande que acontece por conta disso. Aí eu trago um mapa para vocês e o que é que o texto diz? Assim, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a divisão política europeia. Acabei de falar, países se esfacelaram, países perderam regiões e sempre existe dentro dos países um grupo que se acha no direito de ter sua independência. Eles têm uma língua diferente, eles têm ideais libertatórios ou libertários, e tudo isso vai fragilizando, o povo vai ganhando força. E após a guerra, eles acharam que era um momento maior, e aí se tornaram independentes. Então foi feito um novo desenho global. O mapa que antes se conhecia deixa de existir e agora uma nova divisão geopolítica, geoestratégica. A economia do mundo mudou. Países perderam territórios, regiões tornaram-se fortes. A divisão do mundo, tal qual se conhecia, mudou. E aí, claro, vamos falar agora dos prejuízos. O primeiro grande prejuízo foram os milhões de pessoas que morreram. Além do prejuízo das mortes, um sem número de pessoas foram vítimas da guerra, amputadas, cegas, loucas, não perderam a vida, mas perderam a qualidade de vida. E isso também provoca sequelas. Observe que até hoje temos pessoas sequeladas da Segunda Guerra Mundial. A primeira foi o primeiro grande evento, o primeiro grande mega evento, e deixou sequelas irreparáveis. O número absurdo, nós falamos de mortos, ele se deu por conta de inovações. Por que morreu tanta gente? Vamos imaginar que anos antes as guerras eram de espada, de lança. Então eu precisava entrar no corpo a corpo para a luta. Na Primeira Guerra Mundial já existia tecnologia, claro, tecnologia da época, mas era tecnologia. E vamos ver alguns dos motivos que levaram a tanta morte. A primeira imagem mostra aí uma baioneta. A baioneta ela era calada, ela era colocada no fuzil e só era utilizada no confronto corpo a corpo, onde não era mais possível estar atirando, eles furavam. Era uma faca que era travada no fuzil. Canhões de um calibre muito maior, com poder de fogo muito forte, começaram a usar os lança-chamas, metralhadoras potentes, tanques de guerra
rudimentares, mas tanques. Então a pessoa estava ali dentro, a bala não atravessava, ele tinha um poder de fogo, se deslocava a uma velocidade considerável. Carros de batalha eram veículos adaptados com metralhadoras. E aí observem a figura do avião. O cara lançando uma bomba com as mãos. Na época, eram metralhadoras que eles colocavam manual nos aviões e soltavam morteiros, soltavam bombas de mão. Então sobrevoavam um navio, um submarino, um lugar de batalha e soltava as bombas. Gente, parece coisa da pré-história hoje para nós. Mas na época, isso foi o ápice da revolução. Isso aí mutilou e dizimou milhões de pessoas durante a Primeira Guerra Mundial. Essas foram as grandes inovações tecnológicas da Primeira Guerra Mundial. Tantas mortes e feridos não impactaram apenas a moral dos países. Gente, imagine um país que perdeu 15, 17% da população economicamente ativa. Quem é que lutava nas guerras? Eram homens. As mulheres não iam para a guerra lutar. Então, foi o primeiro grupo que estava na ativa e começaram a chamar os reservistas e as pessoas se alistavam para ir à guerra sem nenhuma experiência militar, sem nenhum treinamento, sem nenhuma capacitação. E eram obrigadas a lutar uma guerra que eles nem sabiam o motivo. Então, além das perdas humanas, das vidas humanas, a economia. Ora, se eu tiro a força masculina, que ela quer predominava, e ela vai para a guerra, quem é que tem que trabalhar? Quem vai manter o país economicamente ativo? E aí surgem, nesse período, elas já trabalhavam, mas aí surgem como grandes salvadoras da economia europeia. As mulheres literalmente tomaram conta da economia europeia. Estavam presentes no campo, estavam presentes na produção de armas, de máquinas. As mulheres foram a válvula mestra da economia. Também se contratou crianças, sobretudo na Alemanha, para produzir armas, porque a guerra estava acontecendo, eles tinham que produzir munição, a economia precisava continuar forte e as mulheres foram as grandes responsáveis por isso. Mas, já naquela época, e perdurou até os dias de hoje, existia uma desigualdade. As mulheres seguraram a economia da Europa, mas não recebiam o salário que os homens recebiam. Elas eram, na hora do pagamento, inferiorizadas, recebiam menos. Então, elas imaginavam que, uma vez findada a guerra, elas garantiriam espaço no mercado de trabalho e, quem sabe, poderiam almejar melhores salários. Mas aí chegou ao fim da Primeira Guerra Mundial. Embarcaram para a Segunda. Então, naquele processo de reconquista, de retomada da economia, os homens retornaram. E aí, ao invés de trabalharem juntos na reconstrução, o que é que os países fizeram? Tiraram o emprego das mulheres e devolveram para os homens. E pasmem, as mulheres foram impedidas, repito, impedidas de trabalhar. Por quê? Porque se elas se mantivessem no mercado de trabalho, elas tirariam o emprego dos homens. A alternativa foi excluir as mulheres e dar aos homens, de novo, o espaço no mercado de trabalho. As mulheres poderiam ter se aquietado, mas elas não fizeram isso. Começaram a se reunir, né, mulheres fortes, né, mulheres com formação, e começaram a fazer marchas, encontros, que foi culminar na grande marcha das mulheres. Nasceu aí, mais que nunca forte, o chamado movimento feminista, que buscava dar às mulheres
direitos, direitos a salários iguais, direitos a voto, direitos à participação e, sobretudo, ao retorno das mulheres ao mercado de trabalho. Pessoal, chegando ao final do nosso encontro, entender as causas e consequências da Primeira Guerra Mundial é essencial para compreender o longo século XX, século das mudanças. Eu tive o prazer de viver o século XX, uma porção dele, e posso falar da experiência que tive, das vivências que tive, dos avanços que tive, e hoje vocês bebem da grande fonte desses avanços. Hoje estamos falando aqui à distância. A tecnologia, a microtecnologia, a nanotecnologia que hoje vocês dominam, ela começou o seu processo de evolução lá no século XX, há poucos dias atrás. E, portanto, se faz essencial compreender esse longo século XX e como esse relacionamento entre países se deu. Por que países brigam tanto? Por que a hegemonia dos Estados Unidos hoje? Porque esse poder dos americanos. E aí percebemos que lá atrás, quando todo mundo gastava dinheiro, ele ganhava dinheiro. Quando os outros empobreciam, ele enricava. Quando os outros lutavam, ele vendia as armas. E quando ele entrou na guerra, já no seu final, entrou tipo dando tiro de misericórdia. Se tornou uma das nações responsáveis pela vitória e foi indenizada ainda pela Alemanha e pelos países que perderam a guerra. Por isso entendemos o quão forte eles são e por que eles conseguiram tudo isso. Pessoal, vocês vão receber, junto com esse vídeo aula, um texto contendo questões que vocês deverão ler atenciosamente, refletir e responder as questões. Segue para vocês, né, o meu agradecimento, os meus agradecimentos. Muito obrigado pela atenção. Estarei às ordens caso haja algumas dúvidas. Tá bom? Meu muito obrigado.